Dando sequência à nossa série sobre teologia, eu quero agora falar sobre teologia pentecostal, né? A teologia pentecostal, uma teologia que, penso eu, nos nossos dias no Brasil, ser a melhor ou uma das melhores, e eu vou explicar por quê. Mas a teologia pentecostal, que é uma teologia nova, o movimento pentecostal, ele sempre dialogou ou bebeu muito da teologia reformada ou da teologia batista, né? Não tinha uma teologia muito definida deles, mas recentemente eles lançaram aí um livro, Teologia Pentecostal, aqui do Brasil, editado pela CPAD. Então, hoje é difundido uma teologia pentecostal, né? E eu quero dizer que é uma teologia bíblica, é uma teologia que valoriza bem os ensinamentos da palavra, né? Está de conformidade na grande maioria das coisas com o ensinamento bíblico simples e comum. Bato palma aqui para a Assembleia de Deus do Brasil e quero dizer que quero parabenizá-los pela teologia. Mas eu faço algumas ressalvas, né? Eu faço algumas ressalvas. Qual é o problema da teologia pentecostal? Bem, são dois problemas só, menos do que a teologia reformada, né? E olha que eu ainda omiti algumas outras situações para o vídeo não ficar grande, senão ficaria muito maior. Mas a teologia pentecostal, ela, no meu ponto de vista, tem dois problemas. O primeiro problema se encontra na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, aonde eles são assertivos em quase tudo. Apenas um ponto da pneumatologia é que eles cometeram um erro, no meu ponto de vista, né? Onde eles afirmam categoricamente que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua só, né? Então isso desmerece todas as demais denominações não pentecostais, desmerece o ensinamento bíblico, né? que apresenta a língua como um dom, não como uma evidência de batismo. No livro de Atos, você vai ver que eles falam em língua, é verdade. Mas lá em Atos 19, eles tanto falam em línguas como evidência, como eles profetizam. O apóstolo Paulo é cheio do Espírito. Então, a evidência ou a demonstração que alguém recebeu o Espírito não é uniforme, né? Até porque Atos não é um livro normativo, não é um livro de doutrina. É um livro histórico, que quer mostrar a história, quer mostrar o que aconteceu. Mas não quer dizer que é regra, que é mandamento, que é doutrina. Então é um ponto muito negativo da teologia pentecostal, firmar com ferro e fogo que a evidência do batismo com o Espírito é o falar em língua. E não tem amparo histórico, não tem amparo bíblico, neotestamentário, né? Deixa muito a desejar. O dom de língua é real, é evidente, é bíblico, Deus usa, as pessoas são usadas nos diversos dons, profecia, língua, né, cura, discernimento de espírito, interpretação, problema algum, Deus usa mesmo. Só o que não é verdade é que só o falar em língua é evidência para batismo. Nisso daí eles pecaram. E eu vou até dizer para vocês de intimidade com grandes teólogos pentecostais, né, vinculados a CGADB, a FAECAD,
que pensam ao contrário, mas para preservar a tradição, eles ficam quietos, deixa seguir. Mas que os estudiosos pentecostais sabem que o falar em língua não é evidência para batismo. O Senhor é soberano e dá outras evidências com outros dons e manifestações, não só as línguas, né? Porque senão seria contraditório com o que diz 1 Coríntios 12, do 28 a 30. Falarão todos em língua? Nem todos falarão em língua. Então tem que haver um certo respeito dentro disso daí. Tá ok? Né? Um outro ponto que eu considero também perigoso é a doutrina da salvação, a soteriologia. Por quê? Eles são assertivos em praticamente tudo. E, no meu ponto de vista, são mais assertivos do que os reformados até. Mas, por ser arminianos, né, a visão arminiana da salvação, do livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, problema nenhum, porque o homem tem mesmo o livre-arbítrio, mas no que se refere à salvação, é que a visão arminiana é que o crente está a todo tempo com um pé no inferno e um pé no céu, né? E de vez em quando ele fica com os dois pés no inferno, porque todo momento não há segurança na salvação. Não há segurança, há uma insegurança na salvação em relação a isso, porque a visão arminiana é muito frágil, né? Como dependesse que Satanás pode roubar da gente, a gente pode perder a salvação, ele pode tirar, e isso não é verdade. A gente não perde a salvação. Nós não perdemos a salvação, mas também não somos salvos uma vez, salvos para sempre. É outra mentira também. O que é que acontece? Salvação é uma responsabilidade do indivíduo. Ela é obra única de Deus, mas uma vez que esse indivíduo alcançou a salvação, está salvo, é uma responsabilidade desse indivíduo. Então, salvação se abandona. O indivíduo pode abandonar a salvação. Ou ele aceita a graça e abraça a graça. Mas se ele rejeitar a graça e abraçar o pecado, ele perdeu? Não, ele não perdeu. Ele abandonou. É diferente. Porque para ele pegar o pecado, ele tem que largar a santidade. Então, não é eu estou segurando a santidade e com uma outra mão eu pego no pecado. Não é isso que acontece. Para me pegar o pecado, eu tenho que largar a santidade. Então, eu estou abandonando a santidade e estou abraçando o pecado. O que é que eu fiz com a salvação? Eu abandonei. Eu não perdi. Ninguém tirou de mim. Ninguém me roubou, né? Eu a não quis mais. E você tem infelizmente você tem, enquanto estiver na terra, nessa condição carnal, você tem esse direito. Então esse é o ponto negativo da soteriologia pentecostal, né? A visão arminiana, que é uma visão, eu acho, muito ruim, né? Em parte, boa por respeitar o livre-arbítrio, mas ruim por deixar o homem na vulnerabilidade. O crente, um pé no céu, um pé no inferno. Mas, tirando essas questões, é uma teologia muito boa, muito saudável, bíblica, e o muito bacana é que o discurso pentecostal é a realidade pentecostal na igreja. Então você não tem uma contradição entre discurso e igreja. Você tem uma fala pentecostal e você tem um cenário pentecostal. Isso é muito legal, porque eles
tentam buscar e praticar aquilo que eles acreditam. Então, bato palmas e faço boas recomendações. Que o Senhor vos abençoe.